Você entrou pro mercado de criptomoedas e agora precisa acompanhar qual é a tendência dessa bodega. Será que sobe? Será que cai? Agora nós temos análises diárias no nosso canal com o Trader Tainan. Acompanhe a análise de hoje. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é uma segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021 e vamos aí falar sobre a situação do Bitcoin e das principais criptomoedas do mercado. Também vou analisar as moedas aí que foram pedidas no vídeo de ontem. E pessoal, hoje o Bitcoin tá legal, ele tá dando uma subidinha aí e como eu disse ontem, final de semana, não confie muito nos movimentos de finais de semana, tá? O Bitcoin ele costuma enganar às vezes conforme a gente vai mostrar aqui. Então, vamos lá, pessoal! A Tani facilita o seu gerenciamento de risco, reunindo todas as suas operações de trade em um único lugar. Link na descrição. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente eu peço, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se quer me ajudar de alguma forma, deixa o like e ative o sininho aí embaixo para você estar recebendo as notificações dos vídeos que eu posto aqui diariamente aqui do canal Criptográfico, beleza? Então vamos lá, pessoal. Bem, e o Bitcoin, o que está acontecendo? Subindo 4% hoje, né? Aparentemente, pessoal, o Bitcoin, ao que tudo indica, ele pode aí estar fazendo um fundo mais alto nessa região em que ele se encontra, tá? O que é um fundo mais alto, pessoal? Como eu sempre digo para vocês, em uma tendência de alta é muito comum a gente ter topos e fundos mais altos. O ativo ele vai subindo, sobe, depois contrai, expande, contrai, expande, contrai. E parece que esse movimento que o Bitcoin fez aqui nos últimos dias, se a gente olhar no gráfico de 4 horas fica mais claro, né? Parece que foi aí mais um dos fundos que ele está fazendo aí ao longo da tendência de alta em que ele se encontra, tá? A tendência principal do Bitcoin nesse momento, pessoal, é de alta. A gente tem que lembrar que no gráfico semanal aí a gente rompeu uma bandeira de alta, cujo alvo se encontra lá na região dos 69 mil dólares. Então tudo indica que o Bitcoin ele pode vir a buscar os 69 mil dólares aí nos próximos dias. Então, pessoal, para o Bitcoin a gente segue aí com essa perspectiva dos 69 mil dólares, olhando prazos operacionais um pouco maiores. Nos prazos operacionais menores, pessoal, a gente deve buscar aí regiões para comprar, tá? A gente não deve aí sair tentando operar vendido aqui nessa região, porque pode ser bastante perigoso fazer esse tipo de coisa. Eu só tomaria um pouco de cuidado aqui no caso do Bitcoin, caso ele perca ali a região dos 59 mil, feche um candle abaixo e faça pullback nela. Porque aí ele poderia estar formando um ombro, cabeça a ombro, se ele fizer, tá? Ele não fez isso, tá, gente? A gente vai ter que ver se ele vai fazer. Se ele fizesse isso daqui, seria um ombro, cabeça a ombro, e aí a gente começaria a olhar com mais cautela para o Bitcoin, caso ele fizesse isso, que na minha visão é mais improvável, tá? E eu também não me sentiria muito bem de operar um ombro, cabeça a ombro do gráfico de uma hora, o alvo seria lá na região dos 51 mil dólares. Porém, é aquela história, a gente precisa ver aqui o que ele vai fazer, tá? Por enquanto, pessoal, o Bitcoin bateu aí na região de 61% da retração de Fibonacci, que é um importantíssimo ponto aí de resistência, uma região aí que tende a segurar os preços. Ele bateu e por enquanto ele não tá passando, mas pessoal, se o Bitcoin conseguir passar aqui dessa região de 61% da retração de Fibonacci, que é ali exatamente 64 mil dólares, aí, meus amigos, é bem provável que o Bitcoin retesta a região dos 67, tá? E como eu disse também nos últimos dias, pessoal, é muito comum quando a gente tem um rompimento de topo histórico, quando o ativo ele viola o topo histórico pela primeira vez, ele voltar e ficar acumulando ali alguns dias para então pegar a força e efetivamente romper o topo histórico, tá? Então, no caso do Bitcoin aqui, pessoal, a situação é essa. Ele parece estar acumulando. E, pessoal, uma visão altista aqui em relação ao Bitcoin, tá? Algo assim que é o cenário que para mim faz mais sentido, é o que eu estou operando, inclusive, tá? Não estou dando recomendações de compra, de operação, mas é o que eu estou seguindo nesse momento. Eu vejo aqui uma bandeira de alta que foi aí rompida para cima, pessoal. É o que eu vejo aqui no gráfico do Bitcoin, no gráfico de 4 horas fica bem claro isso. A gente vê que o volume de negociação ele veio acima da média, que ele começou a crescer assim que o Bitcoin conseguiu passar aí para cima dessa linha de tendência de baixa da bandeira de alta. Então, pessoal, para mim o Bitcoin ele segue aí fazendo movimentos altistas, tá? Ele segue aí interessante. E, pessoal, se a gente projetar esse pivô que a gente tá difícil de visualizar esse pivô, tá? Porque o Bitcoin ele fez alguns movimentos aí antes. Mas se a gente pegar aqui a partir
dessa acumulação que ele fez nessa região, que parece aqui um triângulo ascendente, né? Algo... Ele acumulou aqui nessa região dos 54 mil antes de continuar. Se a gente pegar e projetar essa alta a partir dos 54, a gente consegue aí colocar um alvo para o Bitcoin que está acima dos 70 mil, estaria lá na região dos 73 mil. Então seria aproximadamente o alvo dessa bandeirinha de alta que está se formando aqui no gráfico de 4 horas, beleza? Se a gente for mais conservador, tá aí, projetar a partir dessa última pernada de alta, o alvo estaria lá na região de 69 mil, que coincide com a bandeira de alta do gráfico semanal. Então, pessoal, para mim o Bitcoin tá altista, tudo indica aí que ele pode sim subir mais. Aquela queda de ontem, pessoal, e do sábado, é normal. Em finais de semana, no sábado, foi ontem na verdade, né, o Bitcoin caiu um pouco. Em finais de semana o mercado tá com pouco volume, então é comum a gente ter esses movimentos meio estranhos aí no gráfico do Bitcoin, tá? Então, pro Bitcoin, pessoal, é isso. Minha visão segue altista. Eu estou aí procurando oportunidades de operar na compra, oportunidades de alta, beleza? Ethereum, pessoal, Ethereum segue aí retestando aquela região do topo histórico, tá? Ethereum tá fazendo força aí para romper o topo histórico. E, pessoal, se a Ethereum conseguir aqui romper esse topo histórico, ela tem uma coin descendente que foi rompida para cima, cujo alvo se encontra na região dos $5.200. Então, tudo está indicando aí que a Ethereum está prestes aí a buscar a região dos $5.200 assim que ela conseguir romper o topo histórico, que foi lá em $4.384, tá? Então, tudo tá indicando aqui que a Ethereum pode ir nessa região, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, minha queridinha, que para mim é uma moeda que tem muito potencial de subida, a FTT, pessoal. A FTT fez aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Ontem ela retestou aí a linha de pescoço desse ombro, cabeça, ombro invertido. O alvo tá na região de $76. Então tudo tá indicando que a FTT ela pode chegar ali na região de $76, tá? E a gente vê que no rompimento aqui entrou muito volume, então tá tudo indicando aí que a FTT nos próximos dias, próximas semanas, ela deve aí buscar o alvo desse ombro, cabeça, ombro. Tudo mais mantido constante, né, pessoal? Lembrando que análises de altcoins estão condicionadas aos movimentos do Bitcoin, tá? Se o Bitcoin cai no meio do caminho, ele tende a prejudicar a análise aí que você fez da maioria das altcoins. Outra moeda que a gente não pode deixar de comentar, também uma moeda muito importante, a BNB, token da corretora Binance, tá? Tá com alvo aí, pessoal, lá na região dos $570. Ela rompeu um ombro, cabeça, ombro invertido, assim como a FTT, e as duas estão aí mirando alvos acima, beleza? Então a Binance Coin aí segue também com a perspectiva parecida com a da FTT. Cardano, pessoal. O que tá acontecendo com a Cardano? A Cardano, ela tá triangulando, tá? Ela tá aí parada nos últimos dias. Não tá tendo novidades para Cardano, né? A gente não tem aí nenhuma atualização nova saindo, nada que movimente o mercado, que chame o foco do mercado para Cardano. Porém, pessoal, na minha visão, a Cardano a gente deve observar para onde ela vai romper esse triângulo, tá? Se romper para cima, que aparentemente é o mais provável por conta do contexto do mercado, a Cardano pode vir a ficar interessante, beleza? Se ela romper para baixo, eu não tenho coragem de operar vendido aqui, porque ela está numa região de suporte. Operar vendido na região de suporte pode ser algo muito perigoso. XRP, pessoal, o que está acontecendo com o XRP? XRP aí segue dentro de um triângulo simétrico, tá? Se ele for rompido para cima, o alvo tá lá na região dos $2,09. Por enquanto não rompeu, ela ainda está na indecisão, tá? A gente não sabe aí se é exatamente uma bandeira de alta ou uma flâmula, mas os dois padrões teriam a mesma projeção, o alvo seria lá na região dos $2,09. E para ambos os padrões serem aí confirmados e rompidos, a gente precisa que essa linha de tendência de baixo que se encontra no momento na região de $1,18 seja rompida, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Dogecoin, pessoal, que tá aí formando aquele ombro, cabeça, ombro invertido. Hoje ela parece estar fazendo pullback aí na linha de pescoço, que ela já começou a romper, tá? Caso ela se segure aí, pode vir a buscar a região dos 33 centavos de dólar. Porém, pessoal, é aquilo que eu digo para vocês. A relação risco-retorno aqui nesse caso não tá compensando, porque você ficaria com o stop aqui em 21 centavos e alvo em 33 centavos. O stop aí ficaria muito caro pro alvo, tá? Não compensaria, seria uma operação bem arriscada. Polkadot, pessoal, a mesma coisa, precisa romper ali a máxima histórica, a resistência maior que a Polkadot tem, que no caso aqui é na região dos $49,78, tá? Ela rompendo ali, ela não vai ter resistências acima e vai ter um espaço livre para se valorizar. Antes disso, é arriscado, porque você vai estar comprando embaixo da resistência, beleza? Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Bitcoin Cash.
A Bitcoin Cash ontem ela chegou na região dos 605 dólares e como eu disse para vocês, pessoal, a região dos 600 dólares é uma região muito boa para estar acumulando Bitcoin Cash, uma vez que a gente vê que essa região ela já foi suporte e resistência em diversos momentos, tá? Então, olho aí na Bitcoin Cash. Outra moedinha que a gente não pode deixar de comentar é a Solana, pessoal, que hoje ela conseguiu aí superar a máxima que ela tinha alcançado lá no dia que ela havia alcançado lá no dia 9 de setembro, né? Ela tinha alcançado 216 dólares e hoje ela alcançou 218, pessoal. Ela tá rompendo a máxima histórica, o alvo da cunha descendente foi rompida na Solana, se encontra ali na região dos 260 dólares, beleza? Chainlink, pessoal, Chainlink tá aí ameaçando romper aquele triângulo simétrico que a gente comentou, tá? Chainlink, se ela conseguir dar sequência a esse movimento, ela pode ir para a região dos 70 dólares, que é o alvo desse triângulo. Então ela poderia ir mais que dobrar de valor em relação ao preço em que ela se encontra, tá? Seria legal se a gente esperasse agora ela recuar e fazer um pullback, porque ela está subindo 8% hoje e eu, pelo menos nas minhas estratégias, eu não entro em ativo que subiu 8%, 10% num dia, tá? A não ser que tenha um motivo muito forte para isso, mas geralmente eu evito. Então, eu gostaria de ver ela recuar e agora para arriscar uma entrada e colocar um stop nela, porque ela pode ficar interessante, beleza? Outra moedinha aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, é a Litecoin, tá? A Litecoin se encontra aí aparentemente fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, cujo alvo se encontra lá na região dos 250 dólares. Ela parece estar retestando a linha de pescoço, pessoal. E a gente precisa agora que ela faça, confirme o pullback aí. A relação risco-retorno aqui na Litecoin tá ruinzinha para operar, tá? Não tá compensando. O stop fica muito caro em relação ao alvo. Mas de qualquer forma ela tá interessante aí, viu, pessoal? Ela pode subir aí nesse contexto do mercado. Uni, pessoal, token da corretora Uniswap. A gente precisa que ela rompa aquela linha de tendência de baixa que vem desde maio para ela estar aí confirmando a tendência de alta, beleza? Para ela voltar para a tendência de alta. Outra moedinha aí, pessoal, que a gente não pode deixar de comentar é a SLP, tá? Eu sigo com a mesma perspectiva aí, pessoal. A SLP, para mim, ela tá numa região aí que pode vir a ser suporte. E no caso aí de uma bull run, né, no caso aí de uma alt season, ela é uma moeda aí que teria um potencial aí para voltar ao preço inicial dela, uma vez que houveram mudanças aí nas regras lá do jogo. Ficou um pouco mais difícil de conseguir SLP, tá? Ela pode estar ficando mais escassa. Então ela é uma moeda aí que poderia ficar interessante. E a gente vê, pessoal, que houve acumulação nessa região, tá? Se a gente olhar o volume aqui embaixo de negociação, a gente vê que há pessoas comprando aqui nessa região, porque há alguma perspectiva aí dela tá se valorizando. Ah, Tainan, vai ser hoje, vai ser amanhã? Não, isso aqui pode demorar. Isso é um trade que pode demorar semanas, talvez até meses, tá? Então não vai ser do dia pra noite. Matic, pessoal. Matic segue aí, depois de ter confirmado o pullback, tá? Ela fez justamente o que eu falei que seria legal ontem, que foi recuar. Porque no sábado ela subiu em torno de 8%. E como eu sempre digo, não gosto de comprar ativos que subiu muito no mesmo dia. Eu gosto de esperar o dia seguinte ele recuar, e aí eu entro, tá? Então a Matic, pra mim, ela segue aí legalzinha, rompendo esse triângulo simétrico pra cima, tudo aí pra tá se valorizando nos próximos dias e semanas, beleza? A Teta, pessoal, a gente precisa esperar ela aí romper aquele triângulo simétrico que ela tá formando, tá? Ela rompendo esse triângulo simétrico aqui, ela vai ficar interessante, beleza? Bem, pessoal, então agora vamos aí falar das moedas pedidas por inscritos, beleza? Então, pessoal, agora vamos falar aí das moedas que foram pedidas pelos inscritos aqui do canal Criptográfico nos comentários do vídeo de ontem, beleza? Bem, uma dessas moedas que foi pedida é a HT, tá? Que é o token da corretora Huobi. Bem, pessoal, o que acontece com essa moeda? Essa moeda é um token de corretora e eu gosto de tokens de corretora, assim como eu gosto muito da FTT, que é uma moeda aí que eu acredito muito, da Binance Coin, eu gosto muito desses tokens. As corretoras, pessoal, eu não sei se a Huobi faz isso, tá? Mas muitas das corretoras possuem aí programas de queima, programas de stake para esses tokens. Isso faz com que eles fiquem escassos. Então, para mim, pessoal, o token da Huobi pode sim ser uma moeda interessante aí, visando um prazo um pouco maior, tá? E, pessoal, se a gente observar aqui o comportamento do token da Huobi, ela fez um fundo duplo aqui recentemente. O alvo desse fundo duplo, pessoal, ele já foi aí até buscado, tá? Então, no curto prazo, ela já está aí numa região que é resistência, porque tá havendo realização de lucros. Mas, pessoal,
Se eu quisesse montar uma operação aqui no token da Huobi, eu esperaria essa linha de tendência de baixa que se formou entre maio e setembro e agosto ser rompida para eu falar, olha, ela está rompendo as tendências de baixa aí, ela está começando a ganhar aí fôlego para estar subindo, tá? Então eu esperaria acontecer isso. Se a gente observasse aqui, pessoal, a gente vê que também tem uma região de resistência ali na região dos $12, uma região que já foi suporte e resistência. Eu acho que coincidiria, né, se romper essas duas regiões aqui seria interessante, e aí ela poderia ficar muito interessante, poderia começar a se valorizar e acompanhar o mercado, beleza? No momento eu não vejo um setup muito claro no token da Huobi para estar montando uma posição nele agora, tá? Mas, como eu sempre digo, eu gosto de moedas de corretora. Se a gente vê que no longo prazo, desde que ela foi lançada lá em 12 de fevereiro de 2018, é uma moeda que está em tendência de alta, ao contrário do que aconteceu com a maioria das altcoins no mercado. Os tokens de corretora, eles seguem aí se valorizando, beleza? Outra moedinha aí pedida é a IUS, pessoal. Se a gente for aqui pro gráfico da IUS dólar, né, a gente vê aqui que é o comportamento histórico que a gente tem. A IUS está andando de lado aí desde 2018, pessoal. Ela está na mesma região que ela estava aí desde 3 de dezembro de 2017. Então é uma moeda que ela está meio esquecida aí pelo mercado, tá? Graficamente ela está andando de lado, a gente não tem aí um setup muito claro nela, uma tendência muito clara para a gente estar aí montando as nossas posições. Mas se a gente observar, pessoal, a gente vê aí que a IUS, ela tá aí formando um triângulo simétrico, tá? Aí a gente tem que aguardar para ver para onde esse triângulo simétrico vai ser rompido. Se for rompido para cima, beleza, ela pode começar a se valorizar, tá? E se for rompido para baixo, ela tende a se desvalorizar. Rompido para cima, pessoal, esse triângulo aí, ele estaria projetando a IUS lá na região de aproximadamente $10. Rompido para baixo, ela poderia voltar aí a patamares de 2017, tá? Então a gente tem que aguardar e ver para onde ele vai ser rompido. A IUS, infelizmente, ela é uma moeda que está um pouco esquecida aí no mercado, né? Me pediram para falar sobre a Cheque, pessoal, mas infelizmente nessa moeda aqui eu vejo ela numa tendência de baixa barra lateral, tá? Ela não tá aí fazendo topos e fundos mais altos por enquanto. Também não vejo aqui num processo de acumulação muito claro, o volume de negociação ele vem caindo aí desde que ela foi listada na Binance, né? Desde setembro, tá? Se a gente vê algum setup muito claro aqui, a gente comenta aqui, mas infelizmente eu não estou vendo aqui nesse momento uma oportunidade muito boa. Ela parece aí estar fazendo máximas e mínimas cada vez menores até o momento, tá? Infelizmente é o que o gráfico da Cheque está mostrando. Me pediram para falar sobre a Shen, pessoal. A Shen segue aí andando de lado, tá? Uma moeda que tá sem uma tendência muito definida no momento. O que a gente pode ver é que ela estava até pouco tempo fazendo topos e fundos mais baixos, né? Ela começou aí a superar o topo anterior, mas é uma moeda aí que não está dando nenhum setup muito claro de compra. Se ela conseguir fazer um movimento de um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, ela pode vir a ficar interessante, mas ela teria que romper então essa região dos 19 centavos, beleza? Me pediram para falar da M-Box, pessoal. Essa moeda já foi pedida outro dia aí, tá? É uma moeda que está andando de lado. E se eu fosse apostar, eu não conheço muito bem essa moeda, então eu não aposto nela, tá? Mas se eu fosse apostar, eu esperaria essa linha de tendência de baixa aqui ser rompida, para eu estar tentando montar alguma posição nela, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.